seja convosco, meu irmão, minha irmã que está em casa, né, ouvindo e assistindo este momento, este culto de louvor e adoração ao Senhor. Grandes coisas tem o Senhor. Uma palavra linda ao ministrar na nossa vida, na nossa alma, uma palavra de luz, de esperança, e aquilo que Deus realmente quer fazer vai se cumprir na minha vida, na tua vida, na sua casa e na sua família nesta noite, amém? Então vamos já abrir a palavra do Senhor no livro de Jeremias, glória a Deus. Então no livro de Jeremias, no capítulo 18. Bendito seja o nome do Senhor, amém? Então vamos ler a palavra do Senhor que diz assim. No capítulo 18, 1 em diante. A palavra do Senhor que veio a Jeremias orientando. Dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá receberás a minha mensagem. Desci à casa do oleiro, e eis que lá estava ele, concentrado na confecção de sua obra, sobre uma roda de madeira. Contudo, o vaso que ele estava formando estragou-se em suas mãos, e ele refez, moldando outro vaso, de acordo com o seu desejo. Então, Yahvé dirigiu-se à sua palavra, dizendo: por acaso não poderei eu fazer de vós como fez este modesto oleiro com a sua obra de barro? Indaga o Senhor. Eis que como barro nas mãos do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Glória a Deus. Essa mensagem é uma mensagem forte, é uma mensagem muito viva, muito eficaz ao coração do povo de Deus durante muito tempo. Muito o Senhor já ministrou na minha alma e no meu espírito. O ser vaso, o ser barro. Mas hoje o Senhor quer falar conosco novamente, então fica com a sua Bíblia aberta aí. Nós vamos ler outros versículos também e Deus tem algo para nós. A palavra do Senhor veio a Jeremias orientando, diz no 18, no versículo 1, orientando. Sabe, Jeremias estava vivendo num momento extremamente difícil para a sua época, para o povo de Deus. Ali havia, então, uma desgraça iminente, o povo se levaria cativo, mas ele se encontrava num momento em que o povo estava completamente afastado de Deus, idólatra, caído numa prostituição, numa corrupção moral. Era muito difícil o trabalho, o dever de um profeta neste momento. Jeremias era um homem muito acusado, humilhado, ele era muito assim, o seu povo era contra ele, a voz dele, a palavra dele, em tudo que ele dizia, eles indagavam. Então, Jeremias vivia num momento muito difícil. A gente ouve dizer que ele era um profeta chorão, ele era um homem extremamente sentimental, né? Sentimentalista, era uma característica clara de Jeremias. Mas ele também sabia ouvir a voz e a direção de Deus. Na realidade, ele precisava, porque o momento que ele vivia era extremamente difícil. Então, ele tinha que andar conforme a palavra do Senhor. Então, ele buscava a orientação do Senhor para tudo o que ele iria fazer. Qualquer palavra, qualquer direção, qualquer atitude, Jeremias era orientado pela voz de comando do nosso Senhor. Ele era orientado pela qual direção ele tomar e fazer. Até mesmo em relação à sua vida, ele não se casou por orientação do próprio Senhor na vida dele naquele momento. Então, tudo que o Senhor falava, ele fazia. Nós precisamos ser assim, meu irmão. Deus quer nos orientar. Deus quer nos mostrar exatamente o caminho que temos que seguir. Neste momento de pandemia, neste momento de grandes lutas, neste momento de aflições, será que o nosso país, a humanidade também não se afastou do Senhor? Só sabemos que até mesmo a igreja, de algum modo, tem sido perseguida neste momento, mas nós precisamos ouvir a orientação de Deus.
O que Ele está falando contigo? Ele quer dirigir, Ele quer ensinar, Ele quer mostrar, assim como era uma palavra-chave para Jeremias, para entregar ao povo, assim o Senhor quer te orientar em nome de Jesus como uma palavra-chave essa semana de direção, de resposta, em nome de Jesus. Então, Jeremias, ele toma uma atitude. No versículo 2 diz, ele se dispõe, né? A palavra do Senhor diz, dispõe-te, ou em algumas traduções, levanta-te. Nós precisamos tomar uma atitude de estar dispostos. Deus quer orientar, amém? Mas nós temos que estar dispostos a ouvir, a obedecer, a discernir, a querer, a muitas vezes sair da nossa zona de conforto, fazer algo, disposto a ouvir, chamar a responsabilidade para nós. Porque eu ouço muitos falando, porque a culpa é do governo, porque a culpa é disso, a culpa é daquilo, porque porque a igreja pecou, porque a humanidade se afastou. Mas é o momento de nós tomarmos as nossas responsabilidades, até mesmo por conta de coisas que estamos vivendo agora. Assim como Jeremias, muitas vezes ele orava ao Senhor e dizia assim, pecamos contra o Senhor, falhamos. Assim precisamos fazer, Senhor, nos afastamos, nós como humanidade, como homem, como mulher de Deus, como família, como igreja, falhamos, precisamos tomar sim a responsabilidade. Isso é se dispor, isso é se levantar, isso é não ficar alheio às coisas que estão acontecendo. Amém? Precisamos nos dispor e ver, ouvir e cumprir aquilo que Deus quer fazer e quer falar. É um chamamento para a igreja, é um chamamento para o povo de Deus, é um chamamento para você, sacerdote do teu lar, é um chamamento para você, mulher de casa, mulher que sai para trabalhar, jovem, adolescente, até as crianças da sua casa. É um chamamento de Deus e Ele diz, dispõe-te, porque eu quero orientar, eu quero falar, eu preciso ser ouvido. Muitas vezes eu vejo o Senhor como gritando neste momento. Oh Espírito Santo de Deus, venha nos discernir, venha nos dirigir. Então ele desce à casa do oleiro, ele toma uma atitude, ele sai da sua zona de conforto. E naquele momento o Senhor queria falar de uma maneira bem específica e bem diferente com Jeremias. Então ele precisava ver aquela situação de um oleiro trabalhando no barro, transformando aquilo em vaso. Muitas vezes o Senhor também quer nos chamar de uma maneira diferente, quer falar conosco de uma maneira diferente. E por isso nós precisamos descer à casa do oleiro. Amém? Precisamos entender todo esse propósito do Senhor. Estes dias têm sido dias que o Senhor tem chamado muito a sua igreja de uma maneira diferente. Nós precisamos estar atentos às coisas que têm acontecido, até mesmo resoluções de governo. Tudo isso é o Senhor nos orientando, nos discernindo, falando conosco. Ei, eu estou chamando, desce à casa do oleiro. Venha ouvir, venha discernir aquilo que Deus está falando. E assim Jeremias precisava dessa visão para entender essa palavra-chave que ele entregaria para o seu povo. Que era que, se o povo entendesse que ele era um barro nas mãos do oleiro, permitisse que Deus moldasse novamente essas vidas, então o povo poderia ser liberto, poderia não passar por aquela tribulação e dificuldade, mas infelizmente isso não aconteceu. Amém? Assim, o nosso Senhor está nos chamando para descer a olaria. Oh, glória a Deus! Para estar nas mãos do oleiro, para estar nas mãos daquele que tem poder, que forma, que faz, que refaz. É interessante o Senhor aqui colocar e fazer essa ligação, essa figura de linguagem como o barro, o pó da terra. Nós somos barro, nós somos pó da terra, amém? Nós somos barro. E assim, para a gente entender,
Ali, no capítulo 19, até vai explicar um pouquinho melhor, e também lá no livro de Zacarias também vai falar a respeito do campo da onde acontecia, né, o campo do oleiro, aonde ficava. Ficava num vale mais abaixo da cidade de Jerusalém, ao sul. Então eles literalmente tinham que descer até aquele campo onde ficava a oleria. Interessante é que nessa região também ficavam ali o lixão da cidade, vamos dizer assim. Ficava na mesma região. Então não era uma região muito agradável, de um cheiro agradável. Era um campo gigantesco, com muito barro, com muita lama, com muito pó da terra, com muita pedrinha, com muita sujeira. Não era um lugar legal de se chegar até lá. Não havia muito o que se ver e o que se fazer no lugar onde só tem barro, onde tem sujeira, onde só tem lama. Mas ali o oleiro se encontrava, porque ele olhava para aquele campo, olhava para aquele barro, e sabe o que ele via? Matéria-prima. Aleluia, ele via uma obra que ele ia fazer. Ele via algo que ele ia construir com as suas próprias mãos. Ele via um terreno fértil. Ele via algo maravilhoso que ele iria construir através do seu desejo, da sua vontade, do moldar das suas mãos. Aleluia! E assim é o Senhor conosco. Muitas vezes nós somos o pó da terra, esse barro. Não há nada em nós, mas o Senhor vê em nós obra-prima. O Senhor vê em nós algo que Ele pode construir para a glória e louvor dEle. Muitas vezes você está aí na sua casa, em momento abatido, triste, difícil, dizendo: eu não sou nada, eu não sou ninguém. Mas o Senhor olha para ti e diz: ei, você é minha matéria-prima, e eu quero fazer de ti uma obra-prima. Eu quero fazer de ti um vaso para a glória. Louvado seja o nome do Senhor. Toma posse dessa palavra. Lá em 2 Coríntios, no capítulo 4, no versículo 7, vai dizer que nós carregamos um tesouro em vaso de barro. Oh, glória a Deus. Para mostrar que o poder é dele. A glória vem dele, a unção vem dele, e ele deseja derramar sobre nós, e ele deseja nos usar, ele deseja usar a nossa vida, derramar da sua glória. Ele resolveu colocar em nós. Nós somos esse templo do Espírito Santo de Deus, aleluia. Você é este vaso que o Senhor quer moldar, quer adornar. Louvado seja o nome do Senhor, conforme a essência dele, o querer dele. É interessante que diz ali no versículo 3, que o oleiro estava concentrado na confecção da sua obra. Oh, glória a Deus. Parece que eu vejo a imagem do oleiro mexendo, moldando aquele barro, analisando, vendo se a pedrinha, se a coisa errada, se a sujeira, retirando, refazendo, movendo todas as coisas. Assim é o Senhor, Ele está concentrado em ti. A visão do Senhor está em ti. A obra-prima dele é você. As mãos do Senhor querem estar sobre a sua vida, movendo, moldando, fazendo, refazendo se for necessário. Porque o nosso Deus não é um Deus que lança fora, não é um Deus que desiste, não é um Deus que vê o barro sujo, cheio de pedras. Não, Ele vai ali como oleiro, Ele passa a água, né? O barro, o pó, ele precisa ser colocado com a água para começar a ter forma. Então Ele coloca na sua roda de madeira, né? E precisa ser bem centralizado. E assim é o Senhor. Ele vem com essas águas, o Espírito Santo de Deus sobre nós, nos moldando, nos ensinando, nos mostrando a essência de Deus, quem Ele é, como Ele é e o que Ele quer fazer. O Senhor está concentrado na obra que Ele quer fazer na sua vida. Oh, glória a Deus. Receba isso esta noite como uma palavra-chave
para a sua vida, para essa semana. Sim, o Senhor se preocupa com as suas causas. O Senhor está concentrado na sua vida, naquilo que você precisa fazer, naquilo que você precisa resolver essa semana. Os olhos do Senhor estão em ti. O oleiro, ele põe ali no centro o barro, e ele começa, e ele não vai olhar para os lados, pegar alguma coisa, olhar no celular de maneira nenhuma, enquanto ele não termina, enquanto ele não move aquele vaso, ele não sai dali, até que o vaso esteja preparado para passar pela fornalha. Oh, glória a Deus! Mas isso fica para depois. É interessante que, para que a coisa realmente funcione, o barro, como eu falei, precisa estar centralizado ali na roda do oleiro. Porque senão ele começa a mexer, a rodar com os pés, e aquilo pode, o barro pode escapar, pode sair, ficar informe e não dar certo. É interessante que a gente também precisa estar no centro da vontade de Deus. Para ser moldado pelo Senhor, para cumprir o propósito dele para as nossas vidas, nós precisamos estar no centro da vontade do Senhor. Oh, glória a Deus. O problema é que muitas vezes nós não queremos ser este vaso, esse barro. Nós queremos agir por conta própria, fazer por conta própria, mover da nossa maneira, do nosso jeito, mas aí não dá certo, se desmancha, não flui. Sabe o que acontece? Fica ali um barro que poderia, é uma matéria-prima com grande potencial, mas fica perdido. Somente no centro e somente nas mãos do oleiro é que o barro tem o seu potencial verdadeiramente realizado. Uma vez o Senhor ministrou muito forte ao meu coração de que às vezes eu era muito mimada, né? A gente quer tudo do nosso jeito. Então estava passando eu por uma situação muito difícil. Confesso que até de humilhação, fui até exposta de uma certa maneira. E eu busquei então, vou fazer um jejum e uma oração. Vou jejuar ao Senhor, vou fazer um propósito com o Senhor, e eu sei que Deus vai agir, eu sei que Deus vai fazer por mim, eu sei que Deus vai resolver essa situação, eu sei que Deus vai me honrar, eu sei que... E assim foi. Muitas vezes nós vamos entrando numa oração achando que Deus é obrigado a fazer aquilo que a gente quer, mas a grande maravilhosa coisa que o Senhor me revelou neste momento é porque eu estava assim completamente obcecada pela situação. Queria que o Senhor agisse na situação, resolvendo o problema. Mas o Senhor falou para mim: filha, neste jejum e neste propósito que você fez, eu entrei, mas com um objetivo: moldar a sua vida. Oh, glória a Deus. E toda vez que você chega diante de mim, você se dispõe, você realmente coloca a sua vida nas minhas mãos. Eu tenho poder para mudar, não a situação, mas para moldar você. E daqui, da minha presença, você não vai sair da mesma forma. Quando você cai nas mãos do oleiro, verdadeiramente, você não sai mais da mesma forma. Você não é mais o mesmo. O Senhor transforma a sua mente, a sua visão, porque Ele quer moldar você. Ele não quer somente mudar uma situação momentânea, temporária. Ele está construindo um vaso que é para a eternidade. Aleluia! Essa obra-prima do Senhor começa aqui, mas nós vamos viver e ser completos na eternidade com o Senhor. Mas eu falei: Senhor, mas a circunstância não está mudando. Oh, meu Pai, então vem no meu coração a oração sacerdotal do Senhor Jesus, lá no capítulo 17 de João. E o Senhor fala assim, até então eu não conseguia ligar, não estava entendendo, mas o Senhor fala assim, Senhor, Ele orando e entregando os seus discípulos e tal, Ele fala: Senhor, eu não oro para que os tire do mundo, mas para que eles vençam o mal, vençam o príncipe
dessa terra. E sabe como? Somente moldado no Senhor. Somente moldado com o caráter de Cristo, nós vamos ser protegidos do mal. Somente moldados como Ele é, a essência, a santidade, aquilo que é intocável, aquilo que é inegociável, aquilo que vence o mal, é o Senhor em nós. Então eu fui entender, Senhor, o Senhor não quer mudar a situação, o Senhor quer mudar a minha vida, e o Senhor quer que nós sejamos moldados, não com princípios deste mundo, como diz lá em Romanos 12, não vos amoldeis conforme este sistema, vos amoldeis conforme o sistema da cruz de Cristo. E sabe que houve humilhação lá? E sabe que Jesus foi exposto? Oh, meu Deus! Mas em todo momento o Senhor é conosco, nesse processo de moldar. Muitas vezes nós vamos passar por situações difíceis, sim. Podemos até ser humilhados, mas nisto o Senhor glorificará Ele em nós. Porque a palavra de Deus diz também lá em 2 Coríntios que na nossa fraqueza, o que acontece? O poder dEle é aperfeiçoado. Então eu saí de lá entendendo, Senhor, o Senhor quer moldar a minha vida, não para uma circunstância temporária, mas para uma eternidade, e eu quero ser como o Senhor é. Precisamos ser como o Senhor é. Precisamos entender como o Senhor move. Este moldar do Senhor na nossa vida também significa relacionamento. Oh, Espírito Santo de Deus, diga aí, escreva na sua Bíblia, marque no seu coração, o moldar de Deus para a nossa vida é um relacionamento que Ele quer ter conosco. Não é um dia, não é rápido, não é de um momento para o outro, é um tempo que Ele vai preparando a sua vida, Ele vai moldando o nosso caráter conforme Ele é. A palavra de Deus também diz lá em 2 Coríntios 3:18, que nós somos transformados de glória em glória, pelo Espírito Santo, segundo a imagem do nosso Senhor. Nós queremos ser parecidos com o Senhor Jesus, mas o Espírito Santo falou ao meu coração, como é que você vai ser parecido com alguém que você não conhece? Você precisa de um relacionamento vivo com o Senhor Jesus. Nós precisamos de um relacionamento vivo com o Senhor. Não somente da vida do outro, da pregação do outro, da experiência do outro. Nós precisamos ser moldados de um relacionamento vivo com o que o Senhor quer fazer em mim e em você. Conhecê-lo, Ele vai se revelar. É muito interessante que o meu filho, quando menor, acredito que ele tinha lá uns 5, 6 anos, e aí a gente perguntava para ele, filho, o que você vai ser quando você crescer? E ele falava assim, eu quero ser igual ao meu pai. Eu achava aquilo uma graça, eu quero ser igual ao meu pai. Eu quero trabalhar na tal empresa, ele falava o nome da empresa. Eu quero me casar e eu quero ter um filho. E eu vou comprar uma casa e eu vou comprar um carro. 5 ou 6 anos de idade. Mas por que ele falava isso? Ele queria se parecer com o Pai, porque ele conhece o Pai, quem é o Pai. Nós temos que conhecer quem é o Senhor Jesus, e Ele quer se revelar a você, para que então nós pareçamos com Ele, como Ele é, e resplandecemos com um espelho a face de Cristo, aonde nós estivermos. Esse é o propósito soberano do Senhor sobre nós, um vaso para a glória, resplandecendo o amor, a graça, a misericórdia, a bondade, o perdão. Aleluia. Ser moldado como Ele é. É um relacionamento vivo. Nós nos parecemos com aquele que conhecemos, e aquele que amamos, e aqueles que desejamos ardentemente. E dessa revelação, desse relacionamento, vem então a identidade de Cristo em nós. Porque quando o oleiro está ali, ele está colocando as impressões digitais dele. E alguns historiadores dizem que até naquela época o oleiro ele fazia alguns sinais, deixava algum tipo de assinatura dele naquele vaso. Glória a Deus, nós temos a marca de Cristo em nós.
toda vez que você está sendo moldado pelo poder do Espírito Santo em ti, você está recebendo a marca de Cristo em você e a identidade do Senhor sobre nós. A revelação fica claro, nós sabemos quem nós somos em Cristo Jesus. Nós sabemos qual o propósito de nós, e nosso propósito nós cantamos aqui lindamente, que para te adorar eu vivo, para agradar ao Senhor nós vivemos. Então nós temos uma identidade de Cristo forjado em nós. Nós não temos medo, nós não ficamos mais inseguros, nós não ficamos mais perdidos, nós não queremos parecer aquilo que não somos, não queremos fazer aquilo que nós não fomos chamados para fazer, nós não nos perdemos. Oh Senhor, nós entendemos verdadeiramente o propósito da cruz de Cristo na nossa vida e o que o Senhor fez. Sabe, essa palavra veio muito firme, muito forte ao meu coração. Não vos amoldeis. No Romanos 12, muitas versões diz não vos conformeis, mas a palavra mais correta na tradução é não vos amoldeis conforme este mundo. Não, essa sociedade não dita como eu devo viver dentro do meu lar. Não, essa sociedade não dita como eu tenho que me vestir. Não, essa sociedade não dita, sacerdote do lar, empresário, que tem que fazer algumas coisas meio na surdina. Não, não, em nome de Jesus, o Senhor quer nos moldar segundo esse sistema da cruz, de santidade, da verdade absoluta. E muitos vão ver Cristo em nós e vão querer este Cristo também. Neste momento de pandemia em que muitas pessoas não podem estar na igreja e às vezes até começam a ficar fracos, você pode ser este que vai espelhar a glória de Cristo, porque o Senhor está moldando a sua vida. Amém? Em nome de Jesus. O Espírito Santo está passando no seu lar neste momento. E Ele está dizendo claramente, se dispõe e vem para a olaria de Deus. Se levanta e vem ser moldado por este amor. Sabe por quê? Por este amor. É muito interessante que ele fala assim no 4, que o barro que ele estava formando estragou-se em suas mãos. Ele não jogou fora, ele não desistiu, ele não disse isso aqui não presta, isso aqui está cheio de pedra, está sujo demais, está fedido. Não, ele refez. E conforme um outro vaso, e conforme o desejo do seu coração. O Senhor tem uma intenção sobre sua vida. O Senhor tem um desejo para ti, de te formar, para glorificar o nome dEle em ti. Aleluia! Ele tem um propósito estabelecido para a sua vida. Não fique vagueando, não fique perdido. Busque a direção do Senhor. Se dispõe para estar na olaria de Deus. Se dispõe para estar no centro da vontade de Deus. Viva o sobrenatural neste momento, o improvável, o impossível, que tudo diz não. O Senhor diz: eu estou concentrado em ti. E eu tenho um desejo sobre a sua vida. E não importa como se encontra uma nação, até mesmo a humanidade. Importa que você esteja no centro da minha vontade. Importa que você esteja nesta roda, sendo moldado. E moldar muitas vezes dói. Moldar muitas vezes é humilhação. Moldar muitas vezes é difícil. Mas o produto é sobrenatural. O produto vale a pena. A resposta é maior. O produto que Deus quer formar de ti é para a glória do nome dEle.
não é uma glória passageira, é uma glória eterna. É uma glória eterna. E o Senhor diz, de acordo com o meu desejo, sabe qual é o desejo do Senhor para a sua vida? Pega aí a sua Bíblia, seu smartphone, abra comigo em nome de Jesus, em Jeremias mesmo, vai um pouquinho para frente, em Jeremias 29. Oh, santo, 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 santo é o Senhor. Em Jeremias 29, no 11, diz assim: recebe vaso, recebe barro, em nome de Jesus, porquanto somente eu conheço os planos que determinei a vosso respeito, declara o Senhor, planos de vos fazer prosperar e não de vos causar dor e prejuízo, planos para vos dar esperança e um futuro melhor. Pode aplaudir, adorar, glorificar o nome do Senhor. Ele tem um plano para ti. Ele, como diz aqui, determinei. Determinei a vosso respeito. É uma ordem delegada dos céus em favor daquele que está nas mãos do oleiro. É uma ordem delegada do céu daquele que diz: eu sou barro e carrego um tesouro inenarrável que é o poder de Deus. E esse poder fará você prosperar. E essa prosperidade, essa palavra não tem nada a ver só com dinheiro, porque se fosse só dinheiro não valeria a pena. Essa prosperidade, esse futuro, essa paz é algo completo, é algo pleno, é feliz, é saúde, é realização física, emocional, espiritual, porque a obra do oleiro é completa na sua vida. Ora, se levanta na sua casa agora. Se levanta do seu sofá, da sua cama. Levante-se em nome de Jesus. Se disponha em nome de Jesus. Barro, se levante em nome de Jesus. O Senhor quer glorificar a tua vida. O Senhor quer exaltar aqueles que foram humilhados. O Senhor vai levantar em tempo oportuno. Mas receba a direção de Deus. E sabe qual é a direção de Deus, barro? Você foi feito para adorar. Para adorar. Adore o Senhor. Adore com sua voz. Adore com sua família. Adore agora o Senhor, declarando: Senhor, nós te adoramos, nós te exaltamos, nós nos rendemos a ti, nós nos entregamos nas tuas mãos, porque a obra que o Senhor faz é perfeita, a obra que o Senhor conclui. E quando esse propósito estiver completamente identificado no seu ser, a glória do Senhor vai invadir a sua casa, a sua família. E respostas virão, orientação virá, direção virá. Assim como o Senhor moldou a minha vida quando eu fui aos pés do Senhor. Senhor, arruma essa situação. Ele: não, eu arrumo você. Porque a obra que eu faço em você, filha, é para a eternidade. Essa situação já passa. Marido, mulher, filho, jovem, essa situação já vai passar. A obra que Deus faz em ti é eterna. Louvado seja o nome do Senhor.